Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Dom Pedro vai provar para o Tonico e para o Borges que eles mexeram com o imperador errado. Pedro vai se vingar de uma forma genial, dando um castigo para cada um deles. Esses pilantras que se preparem, porque a hora deles chegou. Tudo poderá acontecer depois que Tonico encontrar as provas do caso entre Pedro e Luísa. Sem hesitar, o deputado aproveita o momento em que todos estão reunidos, pede atenção e fala: "Chegou a hora de colocar um fim a todas as mentiras que o imperador tem contado pra gente. A hora da verdade vir à tona." Nervoso, Dom Pedro questiona: "Do que você está falando, Tonico, Rocha? Que história é essa? Eu exijo que você se retrate agora mesmo." Em alto e bom tom, Tonico responde: "Eu estou falando do seu caso com a Condessa de Barral. Não adianta mais esconder, majestade." Luísa entra em choque na mesma hora e fica paralisada. Todas as pessoas em volta se escandalizam com a fala do deputado e o imperador diz: "Você não sabe do que está falando, Tonico. Isso não é da sua conta." Tonico interrompe e grita: "Mas é claro que é da minha conta. Aliás, é da conta de todos os brasileiros. Está explicado o porquê o senhor a chamou para criar as suas filhas. A imperatriz não devia estar dando conta do recado, nem como mãe e nem como mulher." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta, que nota de 0 a 10 essa novela merece? Ela deve ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, cheio de raiva, Pedro quase avança em cima do vilão e de um jeito cínico, Tonico questiona: "O que foi, majestade? Tá irritado porque agora todo mundo sabe sobre o seu caso? Onde já se viu a família imperial brasileira agir desse jeito? Ainda mais o imperador, homem mais importante desse país." Luísa interrompe e fala: "Você não devia ter feito uma coisa dessas, Tonico. O que eu e o Pedro temos não é das contas de ninguém." Tonico a interrompe e fala: "Muito pelo contrário, Condessa. O caso de vocês é da conta de todos nós. Parece até uma piada. A mulher que preparou a futura imperatriz desse país é ninguém mais e ninguém menos do que a amante do imperador." Mas sem paciência ainda, Pedro interrompe e grita: "Chega! Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra saindo de sua boca, Tonico Rocha. Você mexeu com a pessoa errada. Eu vou fazer com que se arrependa por ter me exposto desse jeito." Dom Pedro sai andando acompanhado de Luísa e todas as pessoas continuam chocadas com a grande revelação. Momentos se passam e sozinha com o imperador, Luísa fala: "Tonico Rocha não poderia ter feito isso. E agora? O que será de nós, Pedro? O que vai acontecer?" Pensativo, o imperador responde: "Não há mais nada a ser feito, a não ser a vingança, Luísa. Alguém precisa mostrar para o Tonico que ele não pode se intrometer na vida das pessoas. Eu vou acabar com a raça do Tonico e com a daquele delegado sem vergonha." Luísa pergunta: "Do Borges?" Pedro responde: "Sim, ele é praticamente um capanga pessoal do Tonico. Eu preciso dar um fim nos dois, e já sei até como eu vou fazer isso." Pedro começa a explicar para Luísa todo o que planejou, e após ouvir tudo, a Condessa de Barral comenta: "Isso é muito arriscado, Pedro. Você tem noção do perigo que vai estar correndo com esse plano? Ainda mais você. Imagina só o imperador se envolvendo em um escândalo desse." Pedro diz: "Eu sei todos os riscos que eu estou correndo, meu amor, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer com que o Tonico e o Borges paguem por tudo de errado que fizeram." Pedro se vira de costas e começa a caminhar. Preocupada, a Condessa pergunta: "Onde é que você vai?" Pedro responde: "Eu vou voltar até a quinta para colocar o meu plano em prática.
Eu preciso falar com um soldado de minha confiança. Luísa diz. Está bem, conte comigo. Eu vou te ajudar. Enquanto você conversa com o soldado, eu vou atrás de todas as pessoas que o Tonico Rocha um dia prejudicou. Rapidamente, os dois se despedem e cada um sai para colocar a sua parte do plano em prática. Ao voltar para a quinta, Pedro chama um soldado de maior confiança e entrega a ele uma missão completamente sigilosa. O imperador acerta com o soldado todos os detalhes e entrega a ele um uniforme de policial. A noite inteira se passa e pela manhã, na delegacia, um novo policial entra e pergunta: Boa tarde, o senhor que é o delegado Borges? Borges responde: Sou eu sim. Por quê? O policial diz: Meu nome é Daniel, eu sou policial e vim de transferência para essa delegacia. O rapaz entrega o documento de transferência e Borges começa a ler. Após alguns instantes, Borges pergunta: Por que você está transferindo para a capital? Com o intuito de tentar ganhar a confiança de Borges, o policial responde: Porque eu fiquei sabendo que aqui as leis são mais duras. De onde eu venho, um policial não pode encostar a mão em um preso que já recebe uma advertência. Mas eu sou diferente. Eu trato esses imundos como devem ser tratados. Por isso eu acabei tendo que transferir. Borges se interessa pelo jeito do rapaz e comenta: Parece que nós temos bastante coisa em comum. Eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Fez coisa errada, logo dou uma lição que é para aprender a respeitar. Na minha delegacia o jogo é duro e as leis são aplicadas severamente. O policial comenta: Ótimo, é disso que eu preciso. É bom saber que eu posso contar com pessoas que pensam parecido comigo. Os dois continuam conversando por alguns instantes e, sem imaginar que está com um espião de Dom Pedro, Borges se alegra ao perceber que tem um novo amigo e um novo aliado que pensa da mesma forma que ele. Não demora muito e Borges vai correndo atrás de Tonico. Os dois começam a conversar e o delegado fala: Tonico, apareceu um policial novo lá na delegacia e eu acho ele perfeito para os nossos esquemas. Tonico estranha e pergunta: Como assim? Do que você está falando? Borges explica: Chegou um rapaz na delegacia se apresentando como novo policial. Nós começamos a conversar e acho que ele pode ser um bom aliado nosso. O tal do Daniel tem os mesmos pensamentos que os nossos. Eu acho que ele também não deve gostar da família imperial. Passa na delegacia para conhecê-lo. Irritado, Tonico questiona: E eu lá tenho tempo para ficar conhecendo outros homens? Escuta aqui, você não comentou com ele sobre a nossa ligação não, né? Borges responde: É claro que não, eu jamais faria isso. Nossos acordos são sigilosos. Tonico diz: Eu acho bom que você pense assim, porque se eu descobrir que você contou alguma coisa pra alguém, eu te jogo na rua e faço esse teu amiguinho sentar na tua cadeira. Borges se enche de raiva ao escutar aquelas palavras, mas fica sem reação. Tonico o encara no fundo dos olhos e questiona: Tá fazendo o que aqui ainda? Vai caçar algo útil pra fazer e para de encher o meu saco. Humilhado, Borges volta para a delegacia e desabafa com Daniel sobre o que aconteceu. Irritado, o delegado diz: É sempre assim. O Tonico pensa que eu sou um saco de pancadas dele, mas na hora que precisa, é só comigo que pode contar. O pior é que ele nem imagina que está nas minhas mãos. Se eu resolver abrir a minha boca, ele está ferrado. Curioso, Daniel pergunta: Como assim? Do que você está falando? Borges responde: Eu sei muita coisa sobre o Tonico, muita coisa grave, que poderão o colocar atrás das grades. Mas deixa essa história pra lá, depois nós conversamos. Daniel insiste: Pode se abrir comigo, pode contar o que está acontecendo. Eu já disse que eu sou confiável. Ainda irritado com Tonico, Borges conta a Daniel tudo o que ele e o vilão já fizeram juntos. O delegado pensa estar desabafando com um amigo e logo depois Daniel comenta: Então quer dizer que esse tal de Tonico é realmente perigoso.
Borges responde que sim, e logo depois Daniel fala: Eu acho que nós precisamos ir. Temos que dar uma passada na quinta. O delegado questiona: Na quinta? Fazer o que lá? Daniel diz: Passaram aqui mais cedo e solicitaram a nossa presença lá. Vamos ver o que o imperadorzinho quer. Rapidamente, os dois se ajeitam e correm para falar com Dom Pedro. Após alguns instantes, eles se reúnem com o imperador e o imperador pergunta: Então, Sargento Lucas, tem alguma coisa para mim? Daniel responde: Tenho sim. Ele acabou de me confessar tudo. Pode mandar prender. Com os olhos arregalados, Borges questiona: O que é que está acontecendo aqui? Quem é Lucas? Dom Pedro responde: Há tempos que eu estou de olho em você e no Tonico. Por isso eu implantei um soldado de minha confiança para se passar por seu amigo. Tudo o que nós precisávamos era de uma confissão sua. E agora nós temos. Tremendo de medo, Borges fala: Isso não deve estar acontecendo. Só pode ser um pesadelo. O delegado encara o sargento de cima para baixo e avisa: Você não deveria ter mentido para mim. Você vai se arrepender por isso. Dom Pedro fala: Se tem alguém aqui que irá se arrepender por alguma mentira, essa pessoa é você, Borges. Eu ordeno que você perca o seu cargo como delegado. Seja preso imediatamente e cumpra a sentença na mesma cela dos presidiários que você prendeu. Desesperado, Borges dispara a gritar e tenta sair correndo, mas o sargento pega o vilão pelos braços e o leva preso. No mesmo instante, Dom Pedro diz a si mesmo: Pronto, já me livrei de um. Agora falta ir atrás do peixe grande. Tonico Rocha, você vai aprender que não deveria ter mexido comigo. Após se livrar de Borges, Pedro começa a ir atrás de sua vingança contra Tonico. Momentos se passam e em seu grande gabinete o deputado encontra um bilhete em cima da mesa. Curioso, ele pega o papel e lê: Eu sei de tudo o que você fez. Estou com o seu amigo. Me encontra nesse endereço indicado e nessa hora escrita. Apareça sozinho, ou todos irão saber quem você realmente é. Confuso, o vilão questiona: Mas o que é isso? Que porcaria é essa? Quem foi que me mandou um negócio desse pra mim? Será que é algum trote? Só tem um jeito de descobrir. Ainda receoso, Tonico pega sua espingarda, confere se ela está carregada e fala: Essa noite vamos dar uma voltinha juntos. Algumas horas se passam e a madrugada chega. Tonico se ajeita e vai até o local indicado no bilhete. Momentos se passam até que o vilão se aproxima de uma casa abandonada. Ele rodeia todo o local, percebe que ninguém está ali e fala: Que coisa mais estranha. Eu tenho certeza de que aquele papel era apenas um trote para me assustar. De repente, Tonico escuta um barulho vindo de dentro da casa e corre até lá para ver o que é. O deputado coloca a mão na maçaneta, abre a porta e ao entrar se dá conta que está tudo escuro. Tonico começa a gritar chamando por alguma pessoa e de repente, logo atrás do vilão, uma pessoa misteriosa aparece e bate com toda a força na cabeça dele. Tonico nem consegue se defender e desmaia no chão. Após alguns instantes, ele acorda com dor de cabeça, percebe que está amarrado e começa a gritar: Que porcaria é essa? Quem é que está aqui? Apareça agora, eu acabo com a sua vida. Se você pensa que vai me deixar com medo, está muito enganado. Nada assusta Tonico Rocha. De repente, diversas velas no local começam a acender e Tonico dá de cara com Dolores, Nélio, Lota, Samuel, Pilar, Pedro e Luísa. Mais confuso ainda, Tonico questiona: Mas o que está acontecendo aqui? O que vocês todos estão fazendo juntos? Isso é alguma palhaçada? Eu exijo que vocês me soltem daqui. Eu sou um deputado federal e eu estou mandando. Dom Pedro se aproxima e fala: É aí que você se engana, Tonico. Você não é mais deputado federal coisa nenhuma. Eu mandei que cassassem o seu mandato.
assim como eu fiz com o cargo do seu capanga na delegacia. Tonico pergunta: do que o senhor está falando, majestade? Samuel se aproxima e diz: me deixe explicar. Acabou pra você, Tonico Rocha. É o fim de todas as suas maldades. Pilar fala: você vai pagar por todas as coisas de ruim que fez comigo, com o Samuel e com tantas outras pessoas. Nélio fala: é o dia em que a justiça será feita, Tonico. Nervoso, o vilão questiona: e o que vocês estão fazendo aqui? Vieram rir da minha desgraça? Dom Pedro responde: muito pelo contrário. Eu mandei que chamassem aqui todas as pessoas que um dia foram prejudicadas pelo Senhor. Eu vou dar uma chance a cada um se vingar de você, antes de eu te mandar te prender. Com um sorriso enorme no rosto, Lota comenta: como eu esperei por esse dia. Eu pensei que nunca fosse chegar. Eu quero ser a primeira. Com ódio saltando de seus olhos, Lota se aproxima do vilão, o encara no fundo dos olhos e avisa: isso daqui é pelo que você fez com o Nélio, com o Bernardinho e com tantas outras pessoas. Dolores e Nélio se aproximam e, assim como Lota, anunciam o motivo do golpe. Dolores cospe bem na cara dele e fala: isso é por todas as vezes que você encostou na minha filha, seu cretino. Pilar e Samuel também se aproximam e começam a descontar toda a raiva que estão sentindo do vilão. Após apanhar de todos, Tonico fica completamente fraco, encara Dom Pedro e pergunta: e a vossa majestade? Não vai fazer nada? Dom Pedro responde: eu já fiz. Os meus guardas vão te levar agora mesmo para um presídio de segurança máxima, onde você passará o resto de seus dias, junto com outros detentos. Tonico começa a gritar de desespero, mas Dom Pedro não volta atrás e o prende. Esse vídeo trata-se de uma teoria. Como a novela é inédita, não há nenhuma garantia de que irá acontecer dessa forma. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.